Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. O fato de Jesus começar a sua pregação quando a de João Batista termina é sinal de que terminou a etapa das promessas e de que com ele, com Jesus e com suas palavras, começa o reino de Deus e, portanto, a salvação. Também sugere, como se tornará explícito pelo martírio de João Batista, que a proclamação do Evangelho não se fará sem dificuldades. O evangelista, nesse texto que ouvimos, nos diz que Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Esta expressão indica principalmente a alegre novidade que surge com Jesus, a saber, o reino de Deus. Diz São Jerônimo: tanto quanto me recordo, nunca ouvi falar do reino dos céus lendo a lei, os profetas e o saltério, mas apenas lendo o Evangelho. O reino de Deus só foi aberto depois de ter vindo aquele que disse: o reino de Deus está dentro de vós. A participação neste reino exige de todos a conversão, a disposição para receber um novo dom de Deus. São João Paulo II escrevia: Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão, perdoando os pecados de quem se aproxima dele com humilde confiança e dando assim início ao ministério da misericórdia, que continuará a exercer até o fim do mundo, especialmente através do sacramento da reconciliação confiado à sua Igreja. Naquele tempo, os jovens judeus piedosos, que queriam aprofundar-se no conhecimento da lei de Moisés, procuravam ser admitidos no grupo de algum mestre ou rabino. Aqui é Jesus que chama alguns. Não são aqueles que querem que se tornam seus discípulos. Tornam-se seus discípulos aqueles que ele quer. E ele faz esse chamado com autoridade. E os que chama correspondem. São Jerônimo, que faz comentários vibrantes sobre esses primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, chamava a atenção nesta passagem para a força do olhar de Jesus. Se não houvesse algo divino no rosto do Salvador, teria sido irracional seguirem uma pessoa que não conheciam. Alguém deixa o Pai e vai atrás de uma pessoa em quem não vê nada que seja diferente daquilo que pode ver no Pai?
aqueles discípulos respondem ao chamado imediatamente, abandonando não só o que estavam fazendo, mas todas as coisas. O Evangelho continua atual. Deus passa junto de nós e nos chama. E se nós não lhe respondemos, nós corremos o risco de que ele continue o seu caminho e nós o percamos de vista e da nossa vida. Certamente Jesus conhecia seus discípulos já há algum tempo. São Marcos coloca o chamado a segui-lo como o primeiro ato do ministério de Jesus, com o que salienta a colaboração dos discípulos na proclamação do reino, e sublinha que a obra dos apóstolos de Jesus, após a sua ressurreição, será uma continuação da obra de Cristo. Deixemo-nos alcançar pela palavra de Cristo, pelo seu chamado a continuar a sua missão, a colaborar com Ele na realização do seu reino. Ele quer precisar de nós, Ele precisa de nós. Ele conta com a nossa colaboração. Todos nós podemos nos colocar no lugar daqueles discípulos. E todos nós podemos aplicar a nós as palavras de Jesus: segui-me e fareis de vós pescadores de homens. Se nos convertermos à sua palavra e acolhermos o seu convite, participaremos da alegria que ele reserva àqueles que o seguem e que lhes são fiéis. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.